Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Vieira, eu sou editor do IT Fórum e eu estou aqui numa reportagem, numa entrevista muito especial com a Patrícia Peck, que é advogada, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e provavelmente uma das maiores referências brasileiras quando o assunto é proteção de dados, cibersegurança, etc. Patrícia, essa é a segunda parte de uma entrevista mais longa. A primeira parte quem fez foi o Vitor Cavalcante. Vocês falaram bastante de proteção de dados, LGPD, que é uma preocupação premente dos CIOs. Agora vamos falar do resto da casa, né? Falamos da cozinha, ali da sala, daquele cômodo importante. Agora vamos falar do resto da casa, que é toda a estratégia de proteção e cibersegurança. O Antes da TI Estratégia, que é o estudo da IT Media que a gente faz anualmente, ele constatou que 59% dos CIOs em 2022 têm entre suas principais iniciativas de segurança redundância e disaster recovery, que são duas proteções que é quando a casa já ruiu, né? Que é tipo quando já deu problema. O que isso indica para você, na sua opinião? Indica que os CIOs brasileiros eles ainda estão no nível de maturidade inicial, digamos assim, com relação às suas estratégias de proteção e de cibersegurança? Ou é um traço cultural mesmo nosso se preocupar, por último, com uma segurança por design, por exemplo, que você mencionou na entrevista com o Vitor, que é um elemento fundamental numa estratégia de cibersegurança? Como é que você avalia esse momento dos CIOs brasileiros? Bem, Marcelo, primeiro, obrigada, da gente fazer essa segunda parte focada no tema da cibersegurança, que eu acho que, assim, realmente é uma prioridade de pauta que devia ter acontecido até antes da LGPD, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Talvez a gente já tivesse até mais bem encaminhado para atender a Lei de Proteção de Dados Pessoais se a nossa cultura de cibersegurança tivesse no nível mais elevado. O que acontece? O Brasil hoje ele vive uma crise de segurança digital. Então a gente está vivendo um apagão de segurança. Então, se você é um CIO e você está em apagão e você pode ser atacado a qualquer momento, aquela história assim, quem é que vai mandar, da onde vai vir o ataque? O que você imagina? Eu preciso ter redundância, porque se eu sofrer um sequestro de dados, algum tipo de ataque, eu não posso ter paralisação da operação. Então é aquela ideia sempre de garantir continuidade de negócio, que é uma lição aprendida desde o 9/11, desde o 11 de setembro. Né? Então fazer redundância e ter disaster recovery, a gente aprendeu em 2001, estamos em 2022, né? Então, pelo menos aprendemos isso. Oh my God, né? Se a gente não tivesse aprendido essa lição, eu acho que a gente teria que estar muito preocupado. Mas e o que mais a gente já deveria estar fazendo beyond, né? Além disso, que eu acho que essa é a grande questão. Porque você dizer que agora, passado, 20 anos, a gente está pensando em redundância, em disaster recovery, eu diria que a gente já está mais que atrasado, né? Porque isso a gente já tinha até feito antes. As nossas estratégias de cibersegurança, elas já tinham que estar avaliando situações já no nível de padrão de criptografia, de como que eu vou garantir segurança nos devices mobile, né? Porque eu acho que o grande desafio hoje nas instituições nós vivemos rede distribuída. O poder está na ponta. Power to the Edge é uma das obras que eu acho mais fantásticas e que foi feita pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para explicar que a gente vive multicamadas e multiverso. Ou seja, a gente já está com a informação na ponta. Então, eu acho que a gente vive uma nostalgia do CIO, pensando que ele tinha aquele bunker do mainframe, que ele enterra, que ele protege e que ele guarda, né? Parece quase assim o tio Patinhas, guardião dos dados, tá? Não é isso. É como é que eu levo a segurança junto da informação do dado, em que esse dado agora, essa minha rede é acessada por uma série de titulares com níveis de autorização distintos, que a gente até hoje tem falhas de credenciais de acesso, tem problemas de autenticação, de verificação de identidades dentro da rede. Cada vez que a gente faz um trabalho de auditoria de identidade, eu fiz um recente de 3.000 pessoas que tinham que estar na rede, tinham 3.016 identidades. Você fala, quem são os outros 16? Né? Então, nós ainda precisávamos conseguir alcançar um nível, você fala, poxa, vai ser ou não vai ser fator duplo de autenticação? Tem gente que tem crítica com relação a isso. Quer dizer, premissa. Estamos em nuvem, não só uma, é multi-cloud, estamos em teletrabalho, então a gente tem que levar a segurança estendida até o perímetro da casa das pessoas. A gente tinha que estar discutindo se a gente vai investir em software suficiente para alcançar na segurança daquela conexão que vem da casa da pessoa para a minha rede, e se é aquela segurança que vem do celular para a minha rede. Porque hoje, quando o bandido da bicicleta leva embora um celular,
É ali que começa o meu problema de incidente de vazamento de dados, porque o celular virou a identidade da pessoa. Hoje, o nosso duplo fator de autenticação é o celular. Eu capturo o celular, eu começo a ser a pessoa. E eu começo a entrar na conta da pessoa e mudar as senhas dela. Eu mudo a senha da caixa postal, eu mudo a senha do Instagram, eu mudo a senha de tudo só porque eu peguei o celular dela. E se eu pegar o seu celular de brincadeira, eu começo a mudar a sua vida inteira só por ter capturado o seu celular. Então, um ataque força bruta que acontece ainda, né? Porque a gente ainda usa... Por exemplo, foi feita uma pesquisa que o brasileiro adora colocar como senha time de futebol. Você fala, sério? Além do 1, 2, 3, 4. Além do 1, 2, 3, 4. Times de futebol também são preferidos daqui da turma, do Brasil. Não é só do Brasil, não. É que dependendo do país, pode ser de basquete, né, e etc. Aí vai ser futebol, mas nos Estados Unidos, que não é o soccer, e tá, porque é uma questão de cultura, né, das pessoas. Então, assim, sim, respondendo a sua pergunta, né, nós estamos fazendo redundância e disaster recovery, que é uma lição aprendida de 2001. Bem, 2022, né? Temos que fazer mais, lógico. Agora, isso é essencial, porque até para eu poder garantir a segurança e proteção de dados, eu não posso ter perdido o dado. Então, para eu não perder o dado, ele tem que ter redundância. Para eu não ficar refém num sequestro de dados, da quadrilha me extorquir, eu tenho que poder recuperar a base que foi criptografada num sequestro de dados. Então, isso me garante uma proteção. Mas isso mostra o quanto nós estamos frágeis e vulneráveis de ataque. Não é que eu estou com um muro alto me protegendo. A percepção que se tem dentro dessa estratégia é que é aquela estratégia a qualquer momento o desastre vai acontecer, então preciso de redundância e de disaster recovery. Patrícia, isso me traz uma questão que é a respeito dessa visão integral da segurança, inclusive da segurança dessa segurança que ultrapassa o limite da segurança da informação, da segurança lógica, segurança patrimonial e tudo mais. Falta uma figura olhando para isso com uma visão externa do CIO. No caso, eu estou falando aqui do CSO, do CISO, essa figura que ainda é rara no Brasil, ela faz falta. E como é que a própria legislação dá respaldo para as empresas e para os CIOs trabalharem tanto com essa figura do CISO, do CSO, mas também com o departamento legal, com o departamento jurídico da empresa? Como articular tudo isso de maneira legal e conseguir alcançar essa visão mais integral da segurança? Olha, Marcelo, eu acredito que é o seguinte, mais do que a pessoa, porque acho que a pessoa pode ajudar nesse sentido, uma andorinha sozinha não faz verão. Então não adianta botar a pessoa na cadeira lá de CISO, né, que eles chamam, e ela não tem orçamento. Eu acho que o maior desafio, e sempre se deixou muito segurança também com o CIO, porque o orçamento de TI é um orçamento generoso, digamos assim. Só que o problema sempre foi de prioridade. Eu sempre participei de reuniões de discussão de orçamento e fui ajudar em defesa orçamentária. O pessoal dizia, PEC, me ajuda a mostrar o ROI, o retorno do investimento em segurança de informação. E agora, ainda bem que nós temos uma lei nova, e isso é uma lei geral, porque a LGPD é para todo mundo, porque dentro de certos setores a gente já tinha regulamentação específica sobre cibersegurança, como acontece com o setor financeiro, com o setor de saúde, que já geraria justificativa para você ter que investir para fins de compliance, ou seja, que eu tinha que ter recurso de segurança. Mas a gente vê hoje que telesaúde está sendo feita puxadinho, né? Quer dizer, nível de segurança ali de um celular, de um médico ligando com tudo pelo WhatsApp, que se levar ali também tá todos os dados de pacientes naquele ambiente, aquilo pode dar um problemão, inclusive para a entidade relacionada àqueles atendimentos. A gente tem que estar preocupado com isso. Nunca vou esquecer que meus trabalhos com RIPA nos Estados Unidos, que é a Regulamentação de Segurança na Saúde norte-americana, dizia, imagina, a plataforma tem que ter nível de segurança para você poder fazer o atendimento de telesaúde, porque tem outros países que tem telesaúde há muito mais tempo. A gente também demorou pra caramba, foi só a pandemia que fez. Então tem coisa que a pandemia fez muito bom, que nos ajudou a acelerar algumas questões, mas não dá para fazer de qualquer jeito, né? A gente fez porque tinha que fazer em cima da situação emergencial, mas agora tem que voltar corrigindo para fazer de forma sustentável, de forma segura, de forma que esteja em compliance também. Então, o que acontece hoje é que o orçamento destinado à cibersegurança precisa ser
um orçamento adequado e precisa priorizar isso. O que eu já vi de gente tirando verba de antivírus, de firewall e de outras ferramentas até para fazer verificação de segurança de celular, para daí comprar mais máquina, para daí fazer outro tipo de projeto de inovação e tá, quer dizer, os orçamentos brigam. E aí, se a empresa então é aberta em bolsa, o que tem sido interessante é que membros do conselho e acionistas têm cobrado para saber quantos % do orçamento está indo para a cibersegurança. Esse é um ponto bom, porque cibersegurança representa proteção de patrimônio, proteção dos ativos, tangíveis e intangíveis, proteção de reputação. Então, agora com regulamentação nova e com essa visão que está sendo uma cobrança de conselho, de acionistas, de querer saber, tá, mas quantos % do orçamento está indo para a cibersegurança? Aí você empodera. Aí sim, até se você botar alguém na cadeira como o CISO, pô, maravilha, ele senta com orçamento, porque sentar sozinho, sem equipe, sem orçamento, coitado, né? Ele ali vai ter um problema seríssimo. Então, acho que antes de tudo é refletir o quanto que a gente está colocando a cibersegurança como prioridade mesmo, na pauta. E não é, é prioridade, redundância, por favor. Redundância tem a ver com a continuidade de negócio num princípio de 2001, lá do 11 de setembro. Agora a gente está com muito mais preocupação. Eu estive em 2019 numa missão nos Estados Unidos, representando o Brasil, com 28 países, e que a discussão só era segurança em 5G, segurança em nuvem e guerra cibernética. Essa foi a nossa reunião lá de 28 países em 2019. Então, precisa, né, despertar que tem muito mais coisa. Não é a primeira vez que a gente fala que precisa evoluir. Precisa caminhar. Exatamente. Legal. Exatamente. Patrícia, um outro ponto que eu acho que é legal a gente abordar aqui é um outro dado do Antes da TI Estratégia que eu queria trazer para essa nossa conversa, que é 75% das empresas que foram ouvidas pela gente disseram que têm a capacidade de identificar que foram invadidas. A gente conversa com especialistas de segurança das mais variadas origens, seja um cara mais técnico ou não, e eles dizem que é invariável a possibilidade, todo mundo vai ser invadido. O problema é, você vai identificar isso a tempo? 75% dizem que vão identificar a tempo e 25% dizem que não. Como é que você avalia esse dado específico? É um índice alto ainda, 25% não terem a menor ideia de que estão sendo invadidos? Olha, sim, é muito relevante, 1/4 nem saber que está sendo invadido. Existe o tempo que eu levo para identificar que eu fui invadido, a gente já acompanhou resposta a incidentes que quando você começou a observar desde quando aquilo estava acontecendo, você volta para trás e vê que já tinha 12 meses de ocorrência, né? Que eu tinha alguém dentro do meu ambiente de forma clandestina, capturando dados e pondo para fora. Né? Quer dizer, porque você tem várias questões, né? Tem situações que são insider, você tem concorrência desleal, né? Tá? Mas alguém conseguiu penetrar pelas minhas medidas de camadas de proteção e tá ali, dentro do meu ambiente, sem eu perceber, por meses, extraindo dados? Como assim que o meu ambiente de monitoração não está funcionando? E isso acontece porque você tem que ficar fazendo as verificações, a vigilância. Né? Às vezes é aquela velha história, o que tem de empresa que até hoje instala tudo e não habilita log, porque log é culpa memória de servidor. Então na disputa da memória dos dados, eu vou guardar log ou vou guardar base de dados? Pois é. Entende? Apesar da gente saber que é uma questão financeira, de custo, mas é impressionante, você chega nos lugares, é que nem eu quando faço as análises, né, que a gente vai para fazer as conversas, nunca vou esquecer, cliente é grande, que você chega no lugar e você faz backup, mas não fez o teste de recover, né? Porque nunca precisou. Então é que nem brigada de incêndio, que você nunca testou se todo mundo sabe sair do prédio, até o dia que acontece a situação do incidente. Então, assim, 1/4 confessa, né? Diz que não saberia identificar. Mas, às vezes, dentro dos outros 3/4, eu conseguiria identificar, mas com que prazo, né? Quanto tempo eu levaria para identificar? Porque existe ação de neutralização e existe ação de quando você identifica, que é identificar e reação, né? Que são as medidas de reação, até para você evitar nova ocorrência ou que este vá atacar a outro. Acho que o mercado ainda age muito isolado. As entidades estão em nível associativo, federativo. Elas deveriam estar agindo mais em conjunto. O crime é mais organizado do que nós, né? Então, eles agem
de forma organizada, em conjunto, compartilham as práticas, eles passam um para o outro, uma basezinha de dados que eu achei, que eu consegui, aqui para você usar também, né? Vamos junto fazer isso aqui. Exato! Ele monta um bot e passa para o outro, usa aqui meu bot para atacar também. Nós estamos sendo atacados pelo crime organizado digital que usa bot. E cadê os nossos bots de defesa, né? Cadê o nosso hotline que bota todos esses CIOs e CISOs juntos para eles se avisarem quando alguém está sendo atacado por alguém? Porque aquilo já bota todo mundo num circuito de levantar o estado de alerta. E aí é lógico, nós temos um problema no Brasil de segurança pública. E aí acho que esse é um fator aí relevante, porque todos pagamos impostos e temos que cobrar que haja uma interface. Essa figura de quem é o responsável por segurança pública digital existe em outros países. Existe no Reino Unido, existe na Alemanha, existe em Singapura, porque é esse diálogo da iniciativa privada com quem está cuidando disso na área pública para que você possa construir as estratégias de força-tarefa e das ações depois para poder pegar as quadrilhas. Porque hoje você tenta se defender, a quadrilha te atacou, você vira vítima, você ainda tem que ficar se explicando, suas ações caem na bolsa e depois que você se livra dessa situação toda, o cara caiu no mato e vai atacar o outro. Então, se você não trabalhar isso dentro de um centro de conhecimento, um centro de inteligência, que também alimenta um porta-voz na segurança pública, que vai também atrás de combater isso, como é feito nos Estados Unidos, como é feito em outros países, é muito difícil. Porque a rede do crime, ela só vai crescendo, ela só vai se alimentando. E cada um que pagar um resgate de dados só injeta mais capital nessa rede, né? E aí nós não estamos também aproveitando e criando um fundo privado que pudesse ajudar com recurso, com dinheiro, para essas perseguições, que pudesse ser utilizado, porque isso é possível, né? Então você fica dependendo de cada caso isolado. E aí naquele caso isolado, às vezes alguém avalia, poxa, mas para eu mover, investigar e tá... Não, porque aquela mesma quadrilha que está atacando a você pode atacar a mim ou outro. E às vezes quando a gente cruza os dados, a gente chega na mesma. Então, se compartilhássemos um fundo privado de uma equipe de investigação especializada, dava mais chance de localizar. Se eu fizer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia e ficar todos os casos isolados e separados, a nossa chance de pegar a quadrilha é mínima. Então, pensando em estratégia, né? Pensando em como, de fato, a gente trabalha estratégia de defesa e de resposta. E resposta é shutdown. Você tem que derrubar, você tem que pegar quem está atacando. Eu quero explorar esse ponto com você, Patrícia, sobre esse momento da reação. Mas antes eu queria aproveitar para explorar uma outra coisa que você falou agora que me traz esse questionamento. A gente precisa conversar mais, as empresas precisam conversar mais. Os governos têm sido também atacados cada vez mais e têm tido iniciativas em diferentes esferas, o judiciário tem a sua, a gente vê algumas no Ministério da Defesa, enfim, no nível federal, os estados também se movendo com diferentes ritmos. Você observa esse diálogo entre iniciativa privada e setor público com relação a esse tema? Esse diálogo existe no Brasil? Olha, Marcelo, para mim é um diálogo quase surdo e mudo. Se a gente puder dizer assim, no sentido de quase uma paralisia. Nossa capacidade hoje de ação rápida de resposta, porque a gente vive tempo real da sociedade, as nossas ações, vamos dialogar, tá? Vamos dialogar, vamos montar uma agenda. O que acontece hoje, nós até temos uma iniciativa ali em termos de área de defesa, para setores críticos, de fazer um exercício algumas vezes por ano, de protocolos, de que se formos atacados, o que é que a gente poderia fazer, mas isso ainda está tão diminuto para o nível de preparo que a gente precisa levar para as instituições em termos de setores, e não é só para as instituições, para a população. Hoje um indivíduo, se ele perceber qualquer coisa, ele não tem um número de hotline que ele pudesse fazer um alerta, que ele pudesse fazer um aviso, e que aquele hotline distribuísse para todo mundo receber um alerta. Nós não temos esse... E isso é simples de ser feito. Né? Eu dou de novo o exemplo do Reino Unido, porque eles criaram um plugin no browser que fica na internet, no buscador, que se você clicar, aquilo já vai direto para a área de polícia britânica e que alimenta a Interpol se você vê atividade suspeita na internet. Então, assim, nós queremos saber o que está acontecendo ainda antes que aconteça, porque nós temos todo mundo por aí para poder apertar o botão
e poder fazer os alertas, entendeu? Fazer o aviso desde que você consiga receber essa informação com uma inteligência, com uma força-tarefa, com um centro, que pode ser privado ou pode ser público. E se é uma força-tarefa com um fundo privado de resposta, que você tem aí quantos bancos, quantas telcos, quantas empresas privadas com fábricas enormes que ninguém quer ser paralisado, que aí recebe e fica nessa monitoração e que responde. Por isso que eu digo, fazer redundância e ter o plano de disaster recovery já presume que eu já fui atacado e que a vaca foi pro brejo, né? Quer dizer, já deu tudo errado. A gente tem que pensar a camada anterior a essa, né? Que é quando eu consigo descobrir as coisas antes delas acontecerem e reagir àquele evento e derrubar o meu atacante antes de eu ser atacado. Aí sim a gente começou a ter game changing, né? E é o que já acontece em outros países. A Austrália está com projetos assim, de iniciativa. Canadá também tá. Porque se você vai para cidades inteligentes, a gente começa a trabalhar inteligência artificial e tudo smart, né? Smart home, smart car, smart city, smart campus, smart tudo. Imagina nesse nível de fragilidade. Vão atacar todo mundo. E ainda vão conseguir invadir e pegar aqueles dispositivos com inteligência para colaborar com o crime e atacar a gente. Aí vão começar a pegar os dados do carro, pegar os dados do poste, pegar os dados do hospital inteligente, pegar os dados do hotel inteligente. Eu teria medo de sair conectando todas as coisas inteligentes antes de a gente criar a mínima linha de defesa e o mínimo canal assim de hotline com uma figura específica de segurança pública digital. Nossa, você aperta esse botão, a ameaça passa a circular assim porque é um bot, né? Sim. E o bandido tá na praia e eu e você aqui estamos sem dormir. Esse que é o problema. Falando em ficar sem dormir, a minha próxima pergunta era sobre isso, sobre essa reação que as empresas têm quando a vaca já foi pro brejo, né? E eu queria te perguntar a respeito dessa figura da sala de crise e essa sala de crise inserida dentro de um plano de reação, né? Um plano de contingência. Como é que você observa essa estrutura específica da sala de reação onde ninguém dorme lá dentro, fica todo mundo preso lá dentro para resolver? E qual que é a sua recomendação? Você acha que essa figura da sala de guerra ela é fundamental em todos os casos? E a LGPD e as legislações, elas já contemplam essa estrutura e o que elas prevêem para essa estrutura? Saber montar sala de crise ou sala de guerra é essencial. Você tem que ter o playbook, né, o protocolo de resposta a incidente e a montagem da sala de crise já como default, como padrão, né? Nisso é importante você saber quem vão ser acionado, quem é acionado para a sala, isso também tem que estar no protocolo, né? E o SLA relacionado à sala e quem é que tem que trazer informações para a sala de guerra, né? Porque e a gente tem ajudado os clientes a fazer ensaio, né? Que é o workshop de sala de guerra, isso é super importante. Já realizamos vários, por quê? Porque na hora que você faz o ensaio e você traz a simulação dos casos, é quando você percebe que, por exemplo, outro dia eu fiz uma participação de sala de guerra, fizemos todo o cenário, o pessoal chamou todo mundo menos RH. E era uma situação que você precisava ter chamado a pessoa da área de pessoas. Então, todo mundo que não está colocado na sala de guerra e que eu não sei quem eu tenho que colocar, eu não sei o que as pessoas têm que fazer, eu não sei que informações têm que ser trazidas, vai gerando o quê? O relógio. É o relógio, é o tic-tac, é o tic-tac, é o tic-tac, e aí você vai para as deliberações. Aí quando você chega nas deliberações, todo mundo percebe que a primeira sala de crise que é montada, em geral na maioria das instituições, ela é muito operacional. Aí na hora de decidir, quem mais tem que decidir não estava na sala. E aí alguém pega e diz assim, não, então vamos chamar alguém para nos aconselhar a respeito da decisão da sala de crise, porque ficou todo mundo inseguro se tinha que decidir ou não decidir, se precisava ou não precisava fazer nota pública, né? Aí vamos contratar alguém. Aí o SLA da sala de crise já foi parar onde, né? Então você precisa estudar o protocolo, desenhar o protocolo, definir isso, fazer os estudos dos principais tipos de situação que para na sala de crise e já preparar o SLA dela com relação ao seu acontecimento. E aí você vai para o ensaio, você gera o workshop, dá a simulação dos tipos de situação, para que quando for real, quando você vai live para a sala de crise, você consegue testar se a gente conseguiu fazer do jeito como teria que ser feito. E torce para não precisar ir para o real, né, para fazer na situação concreta. Mas, em geral, o pessoal tem bastante dificuldade hoje você percebe que, assim,
nas montagens da sala que o pessoal vai percebendo tudo que está faltando. Por isso que é muito ruim você fazer quando é de verdade, né? Ou seja, você não ter desenhado todo o protocolo, todo o organograma, quem é a pessoa, quem é o substituto, porque se ela estava com Covid, se ela estava indisponível, se ela estava de férias, pronto, não estava aquela pessoa que a gente tinha imaginado, quem é a pessoa? Não tem outra pessoa que possa ser. Mas como que não tem outra pessoa, né? Aí fica tentando achar aquela pessoa que está completamente indisponível para poder deliberar. Porque tem temáticas que vão desde se eu puxo ou não puxo da tomada, se eu tiro a fábrica do ar, se eu digo para todo mundo não trabalhar hoje, se eu aviso os clientes, se eu tiro aqui nosso principal sistema de cliente do ar. São decisões e elas têm que ir sendo tomadas a cada 30 minutos. E aí quem estava na sala quer discutir, mas não quer decidir. E aí? Você falou, Patrícia, a respeito você está falando dessa definição muito clara dos papéis e da linha de comando nesse momento de crise, mas eu lembro de uma CIO que uma vez falou num debate em que eu estava presente, que era que essa montagem desse plano de reação é igual um time de futebol. Você pode colocar os melhores jogadores, mas tem que botar a galera para treinar, porque se não treinar, concordo. Não vão ganhar jogo nenhum. Não, se você não ensaiar, se você não treinar, não fizer simulação, dá totalmente diferente na hora que está acontecendo. Totalmente. E já vi assim, sabe? Aí vem aquele empate, metade acha que tem que fazer uma coisa, outra metade acha que tem que fazer outra coisa. Metade acha que aquilo é um incidente, metade acha que não é um incidente. Então você tem que ir até para os princípios. Gente, o que é então que a gente considera incidente? Aí, eu estava outro dia agora com um cliente e que a gente apresentou para eles uma matriz de análise de gravidade, que você tem que nem uma calculadora. Você coloca as informações relacionadas ao incidente e ele consegue te dar a dose de gravidade, e se aí bater gravidade alta, você já sabe que você vai para o dever de reporte. Porque isso ajuda a diminuir esse debate. Você imputa os dados relacionados ao incidente, então, os quantitativos, os qualitativos, aquilo que envolve o seu momento atual, né? Porque eu posso estar no momento, sei lá, de M&A, eu posso estar no momento de IPO, eu posso estar nisso, naquilo, em fato relevante. Então, você tem uma série de itens que você preenche e aquilo vai dar qual é o estágio, o nível de gravidade daquele incidente, e aquilo ajuda a orientar a sala de crise. Né? Isso é uma fórmula, né? Você imputa e ele traz uma matriz de risco. Isso é essencial de ter. Senão fica um debate muito grande. Aí alguém diz, eu sou voto vencido, sou dissidente, conste na ata que eu não concordei. Aí pronto. Aí fica todo mundo, aí gera... né, uma situação. Aí já vi gente dizendo que o DPO é cyber, então ele é mais técnico, aí há aquela discussão toda, e alguém diz, não, você que é o DPO que decide. Aí ele diz, não, porque é vazamento de dados, então é com você. Aí ele diz, não pode ser decisão de um só, a gente está aqui deliberando, é um comitê. Complexo. É complexo. Patrícia, esse papo rende muito, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando. Mas eu queria te perguntar agora, uma das principais preocupações do CIO hoje no que tange a segurança da informação, e você falou um pouquinho disso com o Vitor aqui agora há pouco também. Mas eu queria te perguntar a respeito de home office e, em vez de dizer dos riscos, vamos falar de melhores práticas. O que o CIO pode estar, se ele ainda não se atentou para isso nessa altura do campeonato, mas quais que são os elementos fundamentais, as melhores práticas que são fundamentais para esse momento de trabalho distribuído e trabalho híbrido? A gente não vai voltar para um trabalho totalmente presencial, isso já ficou claro. A gente vai transitar entre diversos ambientes. E o que há de melhores práticas que ficam para as empresas e que devem ser seguidos para manter os ambientes o mais protegidos possíveis? Nós temos percebido, Marcelo, que assim, primeiro, a maioria das instituições tem que atualizar a política, né, de home office para o trabalho híbrido. Esse é um ponto. Você tem que fazer campanha educativa, porque no final do dia, quem está acessando remoto tem cenários. Ele pode estar acessando de conexão doméstica ou conexão pública, terceira, que você nem sabe que conexão que é. Então você já tem... Vamos tirar tudo aquilo que envolve corporativo, tá? Porque o corporativo o CIO domina. Então, quais são as minhas problemáticas? É a conexão doméstica ou a conexão pública de terceiro, tá? Que eu não faço ideia do nível de segurança dessas conexões. Ele pode estar usando máquina particular, que é a doméstica, que eu também não sei o que está embarcado do ponto de vista de Shadow IT, de softwares e de coisas que podem ter sido baixadas, instaladas e que estão ali só esperando para poder entrar na minha rede assim que ele se conectar. E ele pode estar usando máquina pública ou de terceiro. Então tem um problema em nível de conexão
tem um problema em nível de qual é o device que está se conectando dentro da rede. E aí, como eu tenho um fluxo de dados, a não ser que ele fique num ambiente completamente de nuvem e que não esteja baixando nada, eu ainda tenho que fica jogado, né, para o lado de lá, e que o que ele faz lá, que ele tem que trazer para o lado da rede para poder gerar backup, né, porque se a pessoa continua salvando em pasta local, eu tenho um problema de perda de informação. Então, quando isso era eventual, de vez em quando alguém estava remoto, às vezes cargo de confiança, altos executivos, pessoas de trabalho de campo, você agia localmente isolado só naquele grupo. Uhum. Como virou trabalho híbrido de todo mundo, com todo mundo, vindo só 2 dias por semana, ou alguma coisa assim, agora uma coisa mais permanente, realmente é algo que exige que você consiga tentar trazer uma camada de software, né, para que você consiga gerar uma monitoração maior. A gente já falava de DLP, de Data Loss Prevention, de uso de DLP, né, mas mesmo DLP, tudo isso, não adianta eu querer investir em tecnologia sem cultura. Porque o usuário acaba sendo quem dá o cliquezinho ali da máquina, quem dá o atualizar ou não atualizar, quem dá o salvar ou não salvar, quem manda ou não manda mensagenzinha para a pessoa errada, né? Então, você precisa trabalhar esses três níveis, né? Tem que atualizar a política para que você não possa depois ter um problema trabalhista nem nada, então isso tem que ser atualizado do ponto de vista de regra. Precisa trazer camada de software, não adianta, e precisa trazer a camada de cultura, porque às vezes aquela recomendação de dizer, um alerta na rede dizendo qual foi a última vez que você atualizou sua senha do Wi-Fi, isso daí é essencial, mas fica parecendo que a empresa não tem que lembrar a pessoa que ela tem que atualizar a senha do Wi-Fi só porque o Wi-Fi é da casa dela. Pô, mas ela tá me acessando por esse Wi-Fi, eu preciso lembrar que ela tem que atualizar essa senha também, não só a senha de rede, porque a gente já está no híbrido. Então, vamos assumir que a gente já está no híbrido, vamos assumir que essas são recomendações de segurança, que a segurança é 360 graus, 24/7, e ela é vida pessoal e profissional, e está um já conectado com o outro. Então, se você já assume isso, aí você consegue trabalhar melhor a camada de segurança. Patrícia, muitíssimo obrigado por esse papo, foi um imenso prazer conversar com você. Ah, que bom. Eu espero que a gente tenha ajudado e que não fique ninguém desesperado, gente, ó, mão na máquina. Gente, muito obrigado por assistir essa entrevista, foi um prazer e espero vocês no itforum.com.br. Um abraço.